Ô Neto, eu lembro que eu te conheci, não é isso? No período das espadas. Que espada, mas é naquela época que não estava assim, estava proibida. Eu não sei se foi na época da proibição. Estava iniciando, né? O movimento. De regulamentação. E tinha reunião, e movimento na Câmara, e era na Prefeitura. Verdade. Eu estava lá, eu peço, não conversa com o Neto, ele que é o presidente. Verdade. E sempre foi esse cara, não, Roger, vou conversar com você, bati aquele papo tranquilamente. E essa espada, Neto, como é que tá, rapaz? Essa questão é proibida, né? Pela lei federal. Isso. Aí o pessoal diz, porra, é proibida, mas sempre tem muita espada em Cruz das Almas. E você, permita dizer aqui, comandante, foi, viu? Delegado, doutor Felipe, promotoria foi. Você era espadeiro ou é espadeiro? Sou espadeiro. E aí, rapaz? Sou espadeiro, mas um espadeiro vai ter espada em Cruz das Almas esse ano, Neto? Lei, Roger. A espada, como bem você falou, lá no ano 2010, a gente tinha aquela discussão da regulamentação, das áreas que eram proibidas, que eram permitidas se tornarem proibidas e que era proibido se tornar permitido, enfim. E não avançou. Em 2011 tivemos a proibição. De lá para cá, quem me conhece sabe, eu venho lutando incansavelmente para que se consiga chegar a um consenso de uma regulamentação. Claro, as coisas evoluíram. Cruz das Almas não pode mais ter a queima de espada como era feito no passado, mas que se regulamentasse. A gente está chegando agora no 12º ano, estamos no 12º ano da proibição das espadas em Cruz das Almas, e acontece nesses 12 anos a queima de espada em Cruz das Almas. É cultural, inegavelmente, entendeu? Uma criança, um adolescente em Cruz das Almas sabe como fazer espada, sabe fazer pólvora. Na minha época, 14, 15 anos, a gente fazia espada, entendeu? Eu aprendi a fazer espada ainda muito cedo, fiz espada. Sou espadeiro, Roger, porque eu não deixei de ser, eu respeito a lei, eu não queimo, você não me vê em queima de espada em Cruz das Almas. Mas vai queimar espada? Não. Ainda queimo, mas queimo no município vizinho aqui. Todo ano vou à Conceição do Almeida e participo sim da queima de espada em Conceição do Almeida. Posto na minha rede social. Em Conceição do Almeida aqui tem queima de espada. Peraí, Neto, mas é proibido essa... E lá? Como é que é esse esquema lá? Pelo que eu vejo, Roger, é uma questão até de entendimento. Acho que o Ministério Público lá tem um entendimento diferente daqui ou algo desse tipo. Eu sei que lá, inclusive já houve a reunião esse ano, o prefeito inclusive ele regulamenta os locais permitidos e o horário permitido. Lá todo mundo respeita no horário certo da queima, quando termina, e o prefeito participa e avisa, olha, tem espada para tocar e faltam 10 minutos, viu? E aí todo ano eu participo, queimo, toco, brinco, gosto muito, não escondo, mas também não escondo a minha posição com relação à Cruz das Almas, que é de respeitar o que é determinado pela lei. Eu, como hoje um agente público, mas independente disso, inclusive fora, a gente procura estar respeitando, entendeu, Roger? Mas, em paralelo a isso, lutando sempre para poder buscar uma regulamentação. Eu não desisti. Eu continuo, me posiciono e falo isso aqui abertamente, aproveitando essa grande audiência sua, continuo buscando, porque assim, do jeito que tá, Roger, tá ruim para todo mundo. Tá ruim para todo mundo. Tá ruim para quem fiscaliza. Imagine a quantidade de efetivo que tem que ser determinada para poder combater, entendeu? A polícia militar, muitas vezes, ela não tem, a gente sabe que ela não tem um efetivo adequado, mas ela recebe a ordem, tem que cumprir. E, ao mesmo tempo, o espadeiro, que tem muito espadeiro e muita gente, na sua grande maioria, são pessoas de bem, que não podem mais queimar e que quando vai ali para queimar, tá ali sujeito a ser preso, enfim, já é uma tradição marginalizada. Então tá muito ruim para todo mundo. Bacana seria se a gente chegasse a um consenso, inclusive de produção. Eu ouço muito, Roger, de especialistas. Eu viajei, fui até me reunir com o Ministério da Defesa. Eu estive na 35ª Infantaria. Eu fui primeiro a Ilhéus, quando aqui Cruz das Almas pertencia ainda ao Exército de Ilhéus. Depois mudou para a Feira de Santana. Eu estive com a 35ª Infantaria. Eu contratei do meu bolso particular um engenheiro químico da Universidade Federal da Bahia. Trouxe ele aqui para me ajudar nos laudos e na composição para apresentar a 35ª Infantaria, tudo isso custeado por mim mesmo. A gente apresentou, fiz espada para o Exército Brasileiro, apresentei o nosso material, entendeu? Buscando a regulamentação das espadas. A todo instante, inclusive os poderes me relatam que o grande problema da espada não é a queima, mas sim a produção. Eles não podem regulamentar. Hoje a prefeitura não pode baixar um decreto regulamentando a queima de espada sem ter uma produção legalizada de espada. A espada ela não pode mais ser produzida como ela era antes, de forma artesanal. O que eles querem é uma regulamentação da produção, ou seja, uma fábrica, um investimento privado
para que a gente consiga produzir uma espada que esteja regulamentada. Após você ter um produto legalizado, a queima a gente consegue regulamentar de forma mais fácil. Esse é um entendimento que já é um consenso, inclusive entre os poderes ali, entre a discussão. A discussão não morreu, Roger. Eu apenas me permiti não mais, como a gente fazia aquelas reuniões na Câmara, dar uma amplitude maior, porque eu já tive experiências negativas, quando a gente levava muita gente e que a gente não conseguia dialogar de uma forma bacana com os poderes, entendeu? Respeitando, inclusive, os poderes. Muita gente que chega, acha que pode tudo, acha que porque nasceu ali, pode continuar tocando daquela mesma forma, porque ia na praça e não é dessa forma. Então a gente hoje procura montar comissões, a gente discute, a gente dialoga com políticos, busca apoio de deputados, a gente conversa com outros municípios, senhor do Bonfim, recentemente eu conversando com o pessoal de Estância em Sergipe. Então a gente busca o tempo todo, mas continuo espadeiro, sou espadeiro. Alguns chegam a comentar que a falta de consciência de alguns espadeiros é o que fez, né, a justiça, a lei ir para cima, né? Com mais força das espadas. Um conjunto de fatores. Porque um conjunto de fatores, né? A gente sabe disso, né? Porque o pessoal falou, pô, velho, enquanto os espadeiros, tipo você, os espadeiros conscientes, era diferente. Mas depois a coisa começou, alguns locais, banalizar. Me permita, em 2010, a gente colocava aqui em Cruz, a prefeitura ela colocava lá áreas proibidas. Ou seja, existiam poucas áreas proibidas de tocar espada. Onde não era proibido, entendia-se que era permitido. Você colocava uma faixa ali na Mata Pereira, no hospital, na Santa Casa de Misericórdia, colocava em frente ao fórum, em poucos lugares. Poucos lugares. Mas ainda assim, o espadeiro não respeitava esses poucos lugares. Eu lembro de um dia que eu cheguei, eu vinha seguindo com minhas espadas, na minha mochilazinha, que eu botava minha capanga aqui do lado e andava a cidade toda. E quando eu vim chegando ali na proximidade do fórum, tinha um espadeiro com a espada queimando a faixa, tinha lá uma faixa na frente do fórum, área proibida. E o espadeiro estava com a espada queimando aquela faixa. Eu disse a ele, rapaz, isso aqui é uma área proibida na frente do fórum. E ele disse assim, que nada, Neto, eu vou queimar mesmo e vou tocar aqui. Então foi excesso de todos os lados, entendeu? Houve também, naquele momento, eu achei que com a falta de empenho do poder público municipal, a prefeitura fez alguns acordos com o Ministério Público e com a Justiça, salvo engano, era doutor Christian, o representante do Ministério Público, e doutora Luciana, se eu não me engano, era a magistrada que acompanhava o caso aqui, e no ano de 2010 foram feitos alguns acordos e que não foram cumpridos e que levou a 2011 à proibição das espadas. Então também a Prefeitura Municipal, naquela gestão, naquele momento, teve sua digital também aí nessa proibição, mas eu acredito, Roger, que muito também por conta dos excessos nosso, e aí eu vou me colocar no bojo, como espadeiro, a gente cometeu muitos excessos também. Você falou em excesso e você disse que passou em frente ao fórum e que tinha um espadeiro queimando a faixa, né? Onde dizia área proibida. Eu trabalhava na Santa Casa de Misericórdia, nesse período da queima de espadas. Para você ter ideia, era proibida aquele trecho da Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa na época atendia urgência e emergência. Inclusive os queimados eram todos atendidos na Santa Casa, tinha um setor de maternidade. Rapaz, um inconsciente soltou uma espada, a espada invadiu a área de parte da Santa Casa. Eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Bambu, eu lembro que estava de ser. Caiu dentro da unidade. Eu lembro. E na hora de ter atingido alguém. Então, para você ver. Lembro, agora vou fazer uma defesa aqui. Faça, pode fazer, né? Porque eu acompanhei bem esse caso aí. E, bem na verdade, há relatos de que essa espada foi tocada na Rua da Estação, lá na parte da frente ali, pela frente ali de Missinho ali, e que a espada a gente sabe que muitas das vezes ela mal fabricada, ela não tem destino, ela pode subir, essa espada subiu e desceu e entrou na maternidade da Santa Casa Misericórdia. Então, ela não foi queimada na Rua Mata Pereira, ela foi queimada numa rua mais distante, mas a espada ela tem essa possibilidade, quando mal confeccionada, de se direcionar e ganhar um trajeto grande. Aí foi que aconteceu com essa fatalidade aí e que virou manchete de jornal, destacando ainda de forma negativa ainda mais as nossas Exatamente, espadas. Foi isso aí. Então pronto. O endereço foi a Santa Casa. Verdade. A gente foi lá, corre aqui, a espada estava lá. Eu lembro bem. O bambu, não é, que estava lá dentro da Santa Casa de Misericórdia, mas né, tá explicando, então foi tocado na Rua da Estação. Isso. E essa espada veio e o endereço foi aonde? Santa Casa de Misericórdia, setor da maternidade. Infelizmente.